População aqui presente, uma saudação especial aqui a Marcos, meus vizinhos, um excelente cantor. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de me solidarizar com a fala do vereador que me antecedeu, o vereador Gerbson. É oportuna a sua fala, me solidarizo também. E inclusive a fala de Vossa Excelência me inspira para poder contar a todos e a todas aqui, rapidamente, uma pequena história de um cidadão que é muito conhecido, principalmente também pela sua barba. Nós temos um cidadão que nasceu em uma cidade pequena, não muito importante, e esse jovem, ainda jovem, se transformou em um operário. E como operário, esse jovem barbudo, ele começou a construir uma liderança. E essa liderança que ele começou a se construir, começou a servir de orientação para muitas pessoas. E pessoas procuravam esse barbudo, e esse barbudo também procurava pessoas. E começou então a formar grupos. E esses grupos iria também reproduzindo e multiplicando as ideias desse barbudo. Só que essas ideias eram tão provocativas de que começou a ameaçar o sistema da sua época, o sistema capitalista, o sistema dominante, porque esse barbudo ele questionava por que existem tantos pobres, por que as crianças estão abandonadas? Por que as pessoas estão jogadas nas periferias da cidade? E aí, como qualquer cidadão, em qualquer tempo, incomoda e muito quando provoca o sistema, esse barbudo começou a ser ameaçado e perseguido. E chegou ao ponto de que as estruturas do sistema começaram a criar factoides, a criar situações para poder colocar esse barbudo ou em situação de constrangimento ou em situação de contrapé para poder ter uma acusação contra ele. E começou a jogar isso até para o povo. E parte do povo começou a absorver essas acusações que eram colocadas contra o barbudo. E olha que o barbudo foi preso. E o barbudo foi preso e foi para julgamento. E a estrutura institucional que poderia resolver o problema, até porque quem estava julgando deixava claro de que não via um crime de fato. Mas mesmo assim, quem estava julgando precisava dar resposta ao sistema econômico, o sistema estrutural, a grande burguesia, porque esse barbudo incomodava demais. E aí prender não foi o suficiente, tiveram que crucificar este barbudo. Só que crucificar Jesus Cristo não resolveu mais o problema, porque a sua ideia atingiu a tanta gente o suficiente para 2000 anos depois, esse barbudo ainda ser reverenciado, respeitado. O problema é que se este homem voltasse como um homem hoje, novamente, ele continuaria incomodando. Por que que a gente tem tanta criança nas ruas de Ilhéus pedindo? Por que que as pessoas estão à deriva sem direito? Por que estão tirando dos pobres sempre para dar para os ricos? E não duvidem, não seria diferente. O mesmo sistema crucificaria novamente este homem. Falo isso porque na nossa igreja católica nós estamos agora vivendo um período de final do período pascal e temos uma provocação, principalmente neste ano do laicato, onde a gente discute a função do leigo e da leiga na sociedade, na política, em todos os movimentos. E para mim, a maior referência política que eu tenho, porque foi um político na busca do bem comum e por isso foi assassinado, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não é cristão, também o respeita como liderança, porque a história mostra que de fato ele existiu. E por isso,
a gente precisa chamar atenção aqui em Ilhéus também, de que esse sistema que está instalado no Brasil e que está se disseminando com a velocidade grande demais em apenas 2 anos, com tanto prejuízo, com tanta perda de direito, a gente precisa aqui na nossa base fazer a nossa parte, porque este ano nós vamos ter um processo eleitoral, e num processo eleitoral, talvez um do voto mais importante que a gente vai dar esse ano é o de deputado federal. E no voto que a gente dá para deputado federal, é importante sim a gente cobrar emendas. É importante também de que esse deputado, os nossos deputados, destinem algum recurso para cá. Mas mais importante ainda que isso, é como ele vota a favor ou contra a gente no Congresso Nacional. Quais são os projetos que eles defendem? Qual é a relação política que eles conseguem construir conosco e com nossa sociedade? Porque é bom, só que não é o papel do legislador em sua essência fazer os recursos de forma direcionada como o executivo. É importante, e a gente quer que em Ilhéus também a emenda impositiva, é interessante, é importante, mas a gente tem que ter a cautela. O que é que os nossos representantes estão fazendo? Por que, senhores e senhoras, vossas excelências, dos 513 deputados federais que nós temos em Brasília, nós, no melhor momento que já tivemos como esquerda, conseguimos alcançar não mais que 120 deputados. Então, o arco de aliança, esse palavrão que a gente criou na política de governabilidade, faz com que a gente e o meu partido no governo central cometeu esse equívoco, e eu espero que a gente não repita cometer esse equívoco. Foi um arco de aliança tão grande e com tantos agrupamentos que a gente precisaria tentar resistir de não tê-los em nome da governabilidade, que fez com que a gente tivesse inclusive o golpe que até hoje estão procurando, igual os mísseis lá do Iraque que justificou para matar Saddam Hussein. Até hoje ninguém achou o crime de fato que foi cometido. Ninguém, inclusive permitiram com que a presidenta legitimamente eleita seja candidata este ano, porque não teve crime. É uma questão de projeto que está em curso. Qual o projeto que nós queremos para o Brasil? Um projeto de distribuição de renda, de direito a todos, de acesso, de equilíbrio, ou de concentração de renda, que eu tenho que punir o menor para poder garantir o pagamento da dívida, que é uma dívida que a gente precisa fazer uma auditoria de fato interna e que não se faz, para poder a gente garantir de que o cidadão e a cidadã tenha direitos de fato. Então, senhor presidente, e um desses direitos que a gente precisa ter aqui também em Ilhéus é a questão da lei do FIA, a questão do contrato das empresas de transporte coletivo sendo de fato fiscalizado para a gente poder dar lisura e transparência ao processo, é a questão da insegurança jurídica. Vou dar um exemplo claro para vossas excelências. Qual a lei orgânica que a gente pode usar para poder fazer qualquer debate nesse dia de hoje aqui em Ilhéus? Porque a gente tinha uma lei orgânica que a gente vinha seguindo no ano passado. No retorno da sessão legislativa esse ano, foi lembrada de que a lei orgânica não teve votação no interstício de segundo turno e mudou a data do retorno da nossa sessão legislativa esse ano, porque a lei orgânica não estava valendo. Aí você vai para o artigo 175 da lei orgânica, diz que o prazo de validade de ônibus do transporte coletivo é de 5 anos. Você vai para o contrato da empresa, diz que é de 7 anos. O contrato pode estar acima da lei orgânica do município? Eu acredito que não. A gente vai para a questão do transporte cidadão, que com a reforma da lei orgânica deixou de ser um benefício social da empresa, passou a ser uma obrigação.
mas a lei orgânica ainda não teve a segunda votação. A gente vai para o plano diretor da cidade, está vencido. Plano de mobilidade não tem. Plano de saneamento básico não tem. O Código de Postura de 1974, ainda tem artigo lá no Código de Postura, Aécio, que diz assim, ó: não pode jogar água da bacia na calçada. Aí uma empresa, eu já falei isso aqui várias vezes, uma empresa lá do sul, do sudeste, que quer trazer grandes investimentos para Ilhéus, e que vai pegar o conjunto de legislação da cidade de Ilhéus, não vem, vereador Tarcísio, não vem. Porque ele não vai pegar os milhões para investir uma cidade com insegurança jurídica. E aí, na minha porta, e com certeza na de todos nós aqui, todos os dias, vários amigos e amigas pedindo: vereador, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar, me ajuda a conseguir um lugar para trabalhar. E a cidade ainda não dá sinais concretos de como é que a gente vai fazer para trazer esses investimentos reais, para voltar a ter geração de emprego e renda. E a gente precisa aqui também, nesta casa, provocar de forma mais contundente essa questão da insegurança jurídica que eu bato desde o primeiro mês do meu mandato. E vou continuar chovendo no molhado, insistindo, até que a gente possa fazer um debate mais aprofundado dessa questão da insegurança jurídica no município de Ilhéus. Isso é muito sério. No popular, o nosso conjunto de leis aqui é um balaio de gato. A exemplo do que o vereador Ivo falou há pouco, e que eu chamei a atenção anteriormente, da lei que criou o Fundo da Infância e Adolescente. Esta casa fez um procedimento errado, e assim de vez em quando a gente faz alguns procedimentos que a gente precisa reavaliar e fazer autocrítica. Como é que estão funcionando as nossas comissões? Como é que nós estamos fazendo o debate político nesta casa em relação ao que vai fazer diferença real para a vida das pessoas? Então fica aqui esse apelo para que a gente possa conduzir dessa maneira e que a gente possa trazer essa reflexão nesse dia de hoje, senhor presidente. Ok, vereador Macrise, eu quero registrar a presença aqui de alguns servidores da Superintendência de Meio Ambiente que hoje nos prestigiam assistindo os nossos trabalhos. Então, todos vocês que estão aqui hoje, nessa tarde, da Superintendência de Meio Ambiente, o nosso boa tarde, o nosso carinho, o nosso respeito. Também quero registrar que hoje, 15 de maio, é o Dia da Família, não é? Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Pelo tempo de 10 minutos, vereador Aldemir. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente,